Aqui o chat junto. Rodolfo, com você. Ok, já começo. Só preparar a apresentação aqui. Rodolfo, a gente pode ter um momento fofoca a respeito da sua vida? Gente, o Rodolfo, a respeito de você. O Rodolfo terminou a livre docência dele. Então, isso é um motivo de muita comemoração. Não pode não deixar entendi que um era de minha evento desse. fofoca. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Merece muita comemoração. Pelo menos estou me sentindo bem mais leve essa semana. É praticamente um parto, né? Aliviado, tá aliviado. Ok, só um minutinho preparando aqui para apresentar. Bom, acredito que vocês já estejam vendo a minha tela aí. Se tiver algum probleminha, por favor, só dá um toque aí para mim. A gente já tenta resolver. Então, no estudo de hoje... Tá ótimo, beleza. No estudo de hoje, a gente vai iniciar aí o estudo dos capítulos 5 até o 8 de Gênesis. Na verdade, a gente vai pegar que começa no final do capítulo 5 e vai até o capítulo 8. Da mesma forma que o último estudo que eu fiquei responsável, que foi lá do capítulo 1 de Gênesis, essa parte aqui também é bem metafísica, né? Ou seja, a gente vai tratar com coisas que são difíceis para que nós possamos admitir que tenham ocorrido hoje em dia, se nós pensarmos simplesmente na ocorrência desses fatos. Bom, gostaria que vocês procurassem aí nas suas Bíblias, Gênesis capítulo 5, a gente vai ler alguns trechos, poucos aqui do capítulo 5, e mais para frente, o capítulo 6, a gente vai ler com um pouquinho mais de detalhes. O capítulo ele é curto, ele não é muito longo, então a gente vai ler ele inteiro. Bom, no capítulo 5, nós temos ali uma genealogia acerca de Adão. Então, conta ali sobre Adão e sobre filhos descendentes de Adão. E o primeiro dado que a gente tem é acerca de quanto Adão viveu. A gente tem uma ideia sobre a longevidade naquela época. Então, nós temos ali no capítulo 5, no verso 3, então Gênesis capítulo 5, verso 3, lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, nós lemos assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, depois de 130 anos, conta aqui que Adão teve um filho, e esse filho se chamou Sete. Bom, depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, somando ali os 800 com 130, a gente tem aí Adão vivendo 930 anos. E continuando aqui na leitura aí dos descendentes de Adão, nós temos outra pessoa importante que é Enoque. Enoque conta aqui que ele viveu na Terra 365 anos. Mas Enoque andava com Deus diariamente de modo que Deus o tomou para si. Então, Enoque não passou pela experiência da morte, né? Ele foi levado para Deus. E nós temos outra pessoa que é mencionada aqui no capítulo 5, que esse daqui é o recordista, Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, segundo o que diz aqui em Gênesis capítulo 5. Bom, Matusalém, ele era avô do nosso personagem principal do nosso estudo, e que é Noé. Bom, o que a gente sabe sobre Noé aqui ainda no capítulo 5? Lá no final do capítulo 5, o último verso, que é o verso 32,
diz o seguinte: era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cam e Jafé. Bom, nós não temos, isso daqui é uma coisa que a gente aceita totalmente pela fé, tá? Então, aceitar essas idades aí naquela época é uma coisa que nós não temos forma nenhuma de provar, evidência científica nenhuma de que elas são corretas, mas observando essas idades aqui, nós notamos que a longevidade era muito grande comparado ao que a gente conhece hoje. E a longevidade hoje já é bem maior do que era, por exemplo, na Idade Média, onde a longevidade da população atingiu aí o seu mínimo. Tá? Bom, nós tínhamos então Noé a idade de 500 anos e nós sabemos que ele tinha 3 filhos a essa idade, Sem, Cam e Jafé. Acontece que se nós continuarmos a leitura agora, no capítulo 6, então vamos chegar aí no capítulo 6, aqui a gente vai ter uma noção de como estava a Terra naquela época. E começa com o seguinte, no capítulo 6, no verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito agirá para sempre, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aqui a gente tem um corte na longevidade humana. Então nós tínhamos ali uma longevidade bastante grande, que se aproximava dos 1000 anos, e agora Deus diz aqui que a longevidade será reduzida aí para a ordem de 120 anos. E no início aqui, no primeiro versículo, nós temos um termo aqui interessante. Nós temos aqui, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens. Então temos aqui filhos de Deus e filhas dos homens. Então os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como esposas. E um ponto importante é a gente compreender aí o que quer dizer, qual o significado de filhos de Deus e de filhas dos homens. E existem algumas teorias aqui. Para que a gente possa discutir sobre essas teorias, eu quero ler um pouquinho mais adiante aqui. Então, nós lemos o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Vamos seguir aí no verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, novamente aqui, fala aí dos filhos dos filhos de Deus possuindo as filhas dos homens. E na sequência, capítulo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Ok, vamos fazer uma pausa aqui, vamos discutir um pouquinho acerca disso. Entre os teólogos aí, nós encontramos praticamente 3 teorias, e 2 delas são as mais aceitas, as mais enfatizadas. A primeira das teorias é que aqui filhos de Deus se refere a anjos caídos, porque em alguns momentos nós usamos, existe aí na Bíblia essa mesma forma de se referir filhos de Deus para suas criaturas. Então aqui se referia aos anjos, e filhas dos homens se referia a humanos. E aí surgiram aí híbridos entre seres angelicais caídos e humanos. E quando nós temos aqui na versão, na Almeida Revista Atualizada, no capítulo 4, nós temos aqui, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Esses gigantes aqui, segundo essa teoria, eles seriam os filhos híbridos de anjos caídos e seres humanos. Algumas versões trazem aqui a palavra Nephilim, para esses, que é associada aí a esses filhos, seres híbridos. Bom, acontece que, se nós analisarmos com cuidado, no Novo Testamento, especialmente, Jesus fala lá que os anjos não casam nem se dão em casamento.
Então, se os anjos não casam e nem se dão em casamento, nós não podemos assumir aí essa teoria sem tentar entender melhor, compreender melhor acerca disso e embasar isso de alguma forma que seja condizente com a Bíblia. Bom, não bastando isso que é dito por Jesus no Novo Testamento, nós também notamos que em nenhuma parte na Bíblia nós encontramos anjos se relacionando ou tendo casamento. Nenhuma relação aí de anjo, seja com o ser humano ou até mesmo entre os anjos, nós não encontramos ao longo da Bíblia. Então, isso deixa essa teoria aí mais fraca. Agora, a segunda teoria, que é a teoria aqui que eu sou mais adepto dela, ela atribui o comentário ali, filhos de Deus, como se referindo às pessoas que seguem a vontade de Deus. E nós acabamos de ver ali sobre um filho de Adão, que era Sete. Então, Adão e Eva tiveram Caim, tiveram Abel, Abel foi assassinado, e posteriormente aí eles tiveram Sete, né, que foi o outro filho de Adão, e este filho de Adão, Sete, a ele é atribuída a uma geração que segue os preceitos de Deus. E, por outro lado, a geração de Caim se atribui aí pessoas que não seguem os preceitos de Deus. Então, nós temos ali os que estão próximos de Deus, que fazem a vontade de Deus, tratados como filhos de Deus, e os demais como tratados aí filhos do homem, no caso aqui falando especificamente das filhas dos homens. Tá? Esses termos aí, filhos de Deus, filhos, filhas dos homens, ele é usado bastante aí na Bíblia, segundo algumas pessoas que entendem um pouco de hebraico, aí bem mais do que eu, né? Que isso é utilizado porque o hebraico, apesar de ter um vasto vocabulário, ele é pobre em adjetivos. Então, uma forma de se dar adjetivos, de deixar próximo de alguma coisa, de fazer uma comparação, é você usar esse termo aí, filhos. Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, filhos do trovão, que se refere a irmãos que eram de temperamento colérico, de temperamento estourado. Nós temos vários lugares aí mencionando filhos para atribuir uma característica ao povo. Nós temos, por exemplo, filhos do diabo. Então, atribuindo isso a uma índole má. Tá? E aqui, então, filhos de Deus se referia àqueles que fazem a vontade de Deus, e filhas dos homens se referia àqueles que não fazem a vontade de Deus. Então, o que nós tínhamos aqui eram pessoas que serviam a Deus, que cumpriam a vontade de Deus, casando-se com pessoas que não cumpriam a vontade de Deus. E nós temos aí a descrição da população. Tá? Naquele tempo havia gigantes na terra. Esse termo gigantes também não se tem muita certeza sobre essa tradução aqui como gigantes. Por isso que algumas Bíblias em português traz aí o termo Nephilim. Pode se referir a pessoas más, pode se referir a pessoas muito destacadas, ou pode se referir mesmo a gigantes, a pessoas de vantagem física. Se nós pensarmos em gigantes, qual é o gigante mais conhecido da Bíblia? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar na história de Davi e Golias. É uma história que transcende aí o meio religioso e é conhecida em todos os lugares. Então, Davi era um menino de baixa estatura e ele enfrentou um gigante. Bom, o gigante Golias, qual era o tamanho dele? O tamanho dele era de cerca de 2,90 metros, era acho que 6 côvados e alguns palmos, alguma coisa assim. 2,90 metros não é tão absurdo de grande assim, né? É bastante grande, especialmente comparando com a nossa estatura média, mas não é um destaque tão grande que dê para você atribuir assim, uma força tão sobrenatural a alguma pessoa. Você até poderia comparar aí esse gigante com uma pessoa que tem gigantismo hoje em dia, que ela vai crescer indefinidamente, a menos que faça um tratamento aí para melhorar a sua... Também pode ser, é uma possibilidade. A Miles acabou de colocar aí no chat, tá?
sobre pessoas de grande sabedoria. É uma possibilidade também. Então, poderiam ser pessoas de grande destaque devido à sua sabedoria. Ou algumas versões atribuem também esse termo gigantes. Eu vou ajustar a minha tela aqui um pouquinho. Atribuem esse termo gigantes a pessoas que ocupam uma posição de destaque na sociedade. Então, como reis, como líderes, também poderiam entrar ali. Então, não se tem uma unanimidade sobre o que quer dizer esses gigantes. O importante é que realmente eles são pessoas que se destacavam em relação aos demais, e ao se destacarem em relação aos demais, eles tinham poder para contribuir para a melhora ou para a piora da sociedade naquele tempo. Bom, então nós tínhamos ali no verso 3 o que nós ouvimos, que nós lemos sobre a redução da longevidade. Mas se a gente encaixar agora o verso 3 com o verso 5, é o que predominava naquela época. E por que Deus resolveu causar essa redução da longevidade? Diz ali, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava. Então nós encontramos aqui a maldade se multiplicando sobre a terra. Gênesis 6, capítulo 5, nós vimos que naquela época, na terra ali, logo antes do dilúvio, nós tínhamos a maldade dominando a terra. E o que mais que a gente poderia verificar além da maldade? Bom, continuando aqui, nós vemos como Deus estava se sentindo com isso. Então a gente vê que não era simplesmente um povo mau que estava ali, porque a maldade ela existiu aí em toda a história do pecado, desde que o homem começou a pecar. No verso 6, nós lemos ali, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Agora aqui a gente tem uma coisa que parece contraditória. Tá? Deus é um ser todo-poderoso, Deus é tido então como onipotente, onipresente e onisciente, sabe de tudo, e agora nós encontramos aqui que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como que a gente pode entender aqui que Deus se arrependeu? Bom, se nós formos para o hebraico de novo, vai ajudar um pouquinho a compreensão. Não é o único lugar na Bíblia que nós temos aqui na tradução, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então, olhando, toda vez que nós temos a palavra traduzida por arrependimento, referindo-se ao homem, nós temos essa palavra aqui transposta aqui para os nossos caracteres. Não faço ideia de como se pronuncia isso. E nós temos essa outra palavra aqui toda vez que se refere a Deus. Então, isso é no hebraico. Se nós pegarmos a na Septuaginta, também continuaram duas palavras diferentes. Então, nós temos lá uma palavra que é a tradução desse primeiro termo aqui, que se refere ao homem, e uma palavra diferente para este outro termo. E o que essas palavras aqui, elas indicam? Bom, essa primeira aqui que se refere ao homem, ela indica se arrepender no sentido de voltar e tomar outro caminho. Então, aqui estou realmente me arrependendo daquilo que eu fiz e eu tomaria um outro caminho. Essa parte aqui, Naham, não sei como seria a pronúncia, que se refere a Deus, a tradução dela ela é associada com tristeza, com dor, com pesar. Então, o que a gente pode entender aqui é que esse se arrependeu aqui no sentido de que Deus teve pesar, Deus se sentiu triste por ter criado o homem. Mas não para por aí. Deus vai tomar uma atitude quanto a isso. Isso lhe pesou no coração, no final do verso 6. Bom, por fim, Deus então disse no verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. De novo, o arrependimento aí é no sentido de tristeza. Agora, Deus está destruindo tudo aquilo que ele criou. Lá no momento do pecado, quando nós vimos o estudo acerca do pecado, nós vimos que Deus, ao mesmo tempo que cumpriu a sua palavra ali com o homem, ou seja, o homem
o ser humano passou a sofrer as consequências do pecado, Deus também desenhou um plano de salvação, um plano de redenção. E Deus, tendo feito isso, agora destruiria a espécie humana, ou seja, iria contra o seu próprio plano ali no início. Mas no verso 8, nós encontramos: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então aqui surge um novo plano. Apesar desses problemas, apesar da maldade que dominava ali, Deus conseguiu encontrar uma pessoa onde ele reconheceu seus valores, a pessoa de Noé. Então Deus continua aqui se comunicando com Noé. Nós temos aqui no verso 9 uma retomada aí da história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. É tudo que a gente tem ali sobre a história de Noé destacado aqui. Então diz que ele era justo, mas a gente não tem histórias que comprovem o quão justo ele era, nem maiores detalhes acerca disso. O que nós sabemos é que ele era um homem justo e íntegro, se nós comparássemos ele com os contemporâneos dele. Dizia ali, íntegro, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E andava com Deus. E também sabemos que ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e como já dito no capítulo anterior, ele tinha a idade de 500 anos quando ele tinha esses 3 filhos aí. Bom, na sequência, a gente retoma a visão de Deus acerca da Terra. Então, a gente tem aqui várias repetições. Em cada repetição que nós encontramos aqui, nós podemos captar novos detalhes. Então, no verso 11, nós lemos: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis o que farei. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Agora a ordem que ele está dando para Moisés. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Aqui na minha Bíblia está cipreste. Em algumas outras versões a gente tem outro nome atribuído à madeira que era para ser feita a arca. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então nós temos agora aqui a ordem de Deus para que Noé faça uma arca. Tentando passar a apresentação, estou tendo um probleminha com ok. Então, Deus vai dar instrução acerca de como é para ser feito essa arca, e aí nessa arca vem mais um plano de salvação da espécie humana. Então Deus vai agora fazer uma espécie de uma nova aliança com Noé. E ele diz aqui no verso 15: deste modo a farás, de 300 côvados será o seu comprimento. A medida côvado é uma medida aí que varia um pouquinho. Ela é uma medida correspondente ao comprimento mais ou menos o comprimento do antebraço. E o mais aceitável aí que o côvado tomado ali por Moisés, na época em que foi escrito isso, era uma medida de aproximadamente 46 centímetros, 45 e alguma coisa. Dessa forma, passando isso para metros, nós teríamos um comprimento de cerca de 135 metros, uma altura de 13,5 metros, então está aqui o comprimento dela, conforme descrito por Deus, aí no capítulo 15, 300 côvados, o comprimento, 50 a largura, então a largura aqui, 50 côvados, que é cerca de 22,5 metros, e a altura de 30 côvados, que é cerca de 13,5 metros. Então, a arca era basicamente uma caixa, e Deus disse para fazer 3 andares. Então, nós temos aqui que nela farás compartimentos e a calafetarás. Ok, lá no verso 14 a gente sabe que haverá compartimentos na arca,
E no 16 nós temos ali, farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto. Ou seja, na parte superior dela, ao redor dela, a gente imagina que vai ter ali uma abertura. Essa abertura vai ter 1 côvado de altura, que deve servir aí a ventilação dentro da arca. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, são aí os 3 pavimentos que devem ser colocados na arca. Esses são os detalhes que nós temos aí sobre a arca. Hoje em dia, a gente tem várias representações da arca e a gente costuma atribuir para ela um formato de um barco bastante hidrodinâmico, né, com uma forma bastante hidrodinâmica. Eu não acredito que fosse algo tão bonitinho dessa forma. A gente não sabe exatamente quais os recursos dos quais Noé podia lançar a mão naquela época, mas eu imagino que eles eram bem precários em relação aos processos de manufatura que nós temos hoje aí na indústria naval. Então, eu imagino a arca como realmente um caixote quadrado. A gente sabe que ela era revestido, calafetado por dentro e por fora, e aqui na Bíblia nós encontramos, na minha versão, com betume. Isso daqui, eu quero que você, se não chamou a sua atenção isso daqui, eu quero que você grave isso, que nós vamos voltar a essa questão posteriormente. Se alguém aí já tiver isso em sua mente, quiser fazer alguma pergunta sobre isso, tiver antecipado uma possibilidade de incoerência aqui, de inconsistência, pode perguntar aí, depois a gente fala sobre isso. Senão, fica lá no próximo estudo para a gente discutir essa partezinha. É um detalhe bastante importante sobre esse ponto aqui. Bom, a arca, em suas dimensões, conforme prescritas por Deus, ela foi construída por uma sociedade criacionista lá no Kentucky, lá em Williamstown. E se vocês quiserem acessar, lá ela funciona como um museu. Se vocês quiserem acessar esse link aqui, talvez alguns de vocês já conheçam, você vai poder ver detalhes sobre a visitação a esse lugar. Então, lá foi construída uma arca em escala real e, claro, foi dada aqui uma forma hidrodinâmica para ela, a aparência de um barco, né? Um telhadinho aqui, semelhante ao que a gente conhece como telhado hoje em dia, cobertura. E aqui separei algumas imagens para a gente ver dela. Então, está aqui um dia de visitação, várias pessoas aqui, se não me engano, isso aqui era durante a inauguração. E dentro da arca, eles colocaram ali compartimentos para que se simulasse os compartimentos onde estariam os animais. Fizeram vários compartimentos para diferentes tipos de animais. Nós temos aqui na figura da direita aqui alguns desses compartimentos que podem ser vistos. Então, a arca foi feita aí toda em madeira, né? E hoje você pode ir lá, funciona como museu, pode visitar. É bastante importante que um questionamento acerca da Arca de Noé, que predominava, era acerca de seria possível você colocar animais dentro da arca, conforme Deus ordenou que se fizera? E para isso vamos ver o que Deus ordenou acerca dos animais. Então, lá em Gênesis 6, os versos 19 e 20, continuamos no capítulo 6, vamos para os versos 19 e 20. Nós lemos ali: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Então, isso é a primeira parte aqui, primeira vez que Deus fala sobre os seres vivos, que ele fará entrar ali um par, um macho e uma fêmea, de cada um na arca. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida. Bom, uma estimativa aí pelos animais que nós temos hoje é que naquela época existiriam cerca de 23.600 espécies de animais. E ficaria realmente bastante apertado aí conseguir colocar todos esses animais dentro da arca e mantê-los em condição de sobrevivência durante o tempo que nós vamos ver em que eles permanecerão fechados lá na arca. Aqui um ponto importante sobre o conceito de espécies ali, em par de cada animal, se nós tivéssemos aí 2.600 espécies.
Mas, se a gente continuar na sequência, se nós avançarmos agora lá para o capítulo 7, nos versos 2 e 3, nós vamos ler o seguinte: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Então, cada par é o macho e sua fêmea, e serão levados 7 pares dos animais que são limpos. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Bom, aqui tem um negócio interessante, porque posteriormente, quem está no livro de Gênesis está ouvindo o relato de uma história que ocorreu muito antes de Moisés escrever aí o Pentateuco, escrever Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Mas só depois que o povo de Israel sai do Egito é que ele vai receber de Deus leis acerca da saúde, que incluem leis acerca da alimentação, e Deus descreve lá que animais que são limpos e que animais que são imundos. Os animais limpos são os que nós podemos consumir a carne. Os animais imundos são aqueles que Deus diz que o povo de Israel não poderia consumir a carne daqueles animais. Bom, então nós temos aqui já conhecimento entre animais limpos e imundos, muito antes de que Moisés entregasse para o povo detalhadamente essa distinção entre os animais limpos e imundos. Por outro lado, nós vimos nos nossos estudos anteriores, após a criação, que o que Deus tinha destinado para alimento do homem eram os vegetais. Então, de toda árvore que dê fruto, que dê semente, dessa comerás. Era isso que Deus tinha separado para a alimentação. Ou seja, a alimentação era, segundo o desígnio de Deus, vegetariana. Mas aqui nós já temos um conceito de animais lindos e imundos, e se nós imaginarmos que a terra vai ser destruída, está prestes a ser destruída, conforme Deus disse, que traria destruição sobre a terra, significa que em algum momento os seres humanos vão precisar se alimentar e não terão disponíveis vegetais não terão vegetais à sua disponibilidade para se alimentar. Tá? E por isso aí a quantidade extra de animais limpos. Mas se nós seguirmos aqui, é importante, antes de sairmos, antes de parar de mencionar aqui acerca desses animais, levarmos em consideração que espécies, naquele caso, se referia a tipos. Então, a palavra que é traduzida aqui como espécie é a mesma palavra que é traduzida como tipo. É diferente do conceito que nós temos de espécie hoje. Então, é diferente daquela classificação de taxonomia que nós damos para os seres vivos, e nós temos aí várias espécies definidas dentro de uma mesma família. Né? Então, nós temos aí classe, ordem, gênero e espécie. Nós temos tudo isso dentro de uma família. Naquela época, então, o que foi dito aqui é que seriam animais segundo o seu tipo. Então, importante é que cada tipo de animal fosse representado ali dentro da arca, não importando variedades menores. E, posteriormente, após o dilúvio, com a reprodução desses animais, podem haver, devido a isolamento e tudo mais, podem haver aí diferenças genéticas que vão surgir. É o que a gente chama de microevolução, então são evoluções dentro da mesma espécie. Então, animais que ficaram em uma região que dependiam de certo alimento e que tinham maior facilidade de consumir aquele alimento, se reproduziram mais do que os animais que tinham maior dificuldade com aquele alimento e acabavam morrendo. E assim, dependendo da parte geográfica, nós tivemos aí variações nas espécies. Então, a gente pode imaginar que tenham sido colocados ali animais de todos os tipos das espécies que existiam, tá? E, posteriormente, esses animais novamente criaram variações através da reprodução. Agora, já surge aí uma questão sobre animais que nós não temos hoje em dia, nós não encontramos hoje em dia vivos na Terra, mas encontramos no registro fóssil. Tá? E aí, um grande mistério são os dinossauros. Tá? O que aconteceu com os dinossauros? Eles não existiam na época do dilúvio, ou eles existiam na época do dilúvio, mas não entraram na arca? Bom, se eles não entraram na arca, se nós entendemos aí o conceito espécies como tipos, né? Não entraram répteis na arca.
mas os dinossauros não entraram. Por que razão? Bom, nós não temos elementos aqui para discutir acerca disso, mas a gente vai deixar para o nosso próximo estudo para comentar um pouquinho acerca disso, acerca das possibilidades, aí, acerca das possibilidades das possibilidades dos eventos que ocorreram com os dinossauros, porque que nós temos fósseis, nós não temos dinossauros hoje em dia. Será que os dinossauros foram destruídos anteriormente ao dilúvio? Será que eles morreram no dilúvio? Como que foi? A gente vai guardar essa questão aí um pouquinho mais para frente, quando nós vamos fazer outras associações também com geologia. Bom, agora vamos ver o que vai acontecer, então, com o dilúvio em si. Se nós observarmos o final do capítulo 6, que é o que nós estávamos lendo, segundo todas as instruções que Deus deu para Noé, diz aqui no verso 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E aí começa o capítulo 7. No capítulo 7, Noé e a sua família, então, entram na arca. Nós temos ali o verso 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então, dos animais limpos, 7 pares, dos animais imundos, um par. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então veio essa ordem, e no verso 5 nós temos a reação de Noé. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, a primeira apresentação de Noé ali, ele tinha 500 anos e teve os seus filhos Sem, Cam e Jafé. Agora já se passaram, então, vários anos e chegamos a 600 anos de idade. Ou seja, a gente tem uma época aí de cerca de 100 anos, desde que Deus deu a instrução para a construção da arca, até que Noé e sua família entrem na arca. Verso 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2. Então, Deus disse para Noé que ele colocasse os animais dentro da arca, que nós vemos que os animais entraram. Tá? Então, nós vemos aqui os animais executando a ação. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, conforme Deus lhe ordenara. Então, nós temos aí os animais indo e entrando na arca. A gente nota aqui o sobrenatural agindo de novo. Então, os animais vieram segundo não segundo ali a ação de Noé, mas eles mesmos que executaram a ação. Eles mesmos entraram na arca. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, imagine, você entrou, família de Noé, Noé entra ali na arca com a sua família. Então, entra Noé, entra sua esposa, entra seus filhos, entram as esposas dos seus filhos, e entram os animais, e cadê a chuva que Deus tinha prometido? Se passam 7 dias até que venha o dilúvio. E eu imagino como que seria isso para a sociedade ali. Primeiro, aquela coisa estranha, não é, construindo aquela grande caixa ali, aquela grande arca, aquele grande barco. E se vocês lembrarem lá do relato da criação, nós ainda tínhamos o relato de que a terra era regada por um orvalho, então não existia a chuva como nós conhecemos hoje, segundo o relato lá do início da criação. Né? Segundo o relato da criação, nós não tínhamos esse tipo de chuva. E agora, Noé ouve que vai cair água do céu. Imagina os contemporâneos de Noé ali no entorno, vendo aquilo sendo construído, aquela obra gigante.
Depois entra Noé lá, esperando que a chuva venha, e fica por 7 dias e nada de chover. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, está no verso 10. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Então, aqui primeiro, nós temos a menção de que romperam-se as fontes do abismo. E depois, abriram-se as comportas do céu. Então, fontes do abismo, a gente pode pensar em água brotando da terra. E comportas do céu, a gente pode imaginar, então, em água vindo do céu. Se nós lembrarmos de Gênesis, diz que quando Deus separou a porção seca da porção, aliás, antes ainda, quando Deus separou o firmamento, né, o céu, das águas, diz que ele separou águas em cima no céu e águas embaixo na terra. Então, nós temos aí água na forma de vapor, água na atmosfera, e também temos água embaixo. E esse embaixo nós não temos muitos detalhes ali. A gente sabe que existiu, depois foi criada a porção seca e os mares. Então nós tínhamos terra firme e nós tínhamos água. Mas muito possivelmente existiam águas subterrâneas como existe hoje. Os estudos de prospecção geológica, aí os poços mais fundos que foram cavados, cerca de 12 quilômetros, 8 quilômetros de profundidade, acho que foi na Baviera, ou 12 quilômetros na Rússia, encontrou-se águas subterrâneas, águas bastante salinizadas, com bastante teor de sal, e também a uma alta temperatura. Então, nós sabemos que existe uma grande porção de água subterrânea hoje. Essa porção também poderia estar disponível naquela época, e aqui a gente vê chuva, ou seja, água caindo de cima do firmamento, e água surgindo também do abismo, que seria da terra, água jorrando debaixo da terra. E existem aí algumas teorias geológicas interessantes nesse sentido de águas jorrando debaixo da terra. Mas essas teorias a gente deixa para discutir um pouquinho mais para frente. Importante é que o relato aqui diz, no verso 12, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seu filho. Então, olha só, toda vez que a gente vê uma repetição, a gente vê algo um pouquinho diferente, né? Alguns detalhes a mais, alguns detalhes que às vezes parecem estar em contradição, a gente precisa entender bem qual que é o ponto, o que o autor quer expor naquele contexto, que isso é que vai ser mais importante na forma hebraica de se escrever, aqui na forma hebraica de se fazer essas narrativas. Ele não se importa com essas coerências em pequenos detalhes, mas ele se importa com a mensagem que está sendo dada naquele texto. Eles e todos os animais segundo suas espécies. Então, a gente volta aí mais uma vez a ênfase nos animais estarem lá na arca. Todo gado segundo as suas espécies. Todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. Todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Verso 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. E agora vamos aí para uma timeline do evento, do dilúvio. Então, a gente tem até aqui que eles esperaram 7 dias, e então começou a chover, e nós temos também a informação de que o Senhor fechou a porta. E conforme eu mencionei lá anteriormente, eu disse que eu acredito que a arca ela era diferente dessa figura hidrodinâmica que nós temos hoje em dia, a figura bonitinha, arredondada, com os animaizinhos ali, bastante brinquedos infantis baseados aí na Arca de Noé. E o que eu acredito é que ela flutuou, foi capaz de sobreviver a todo o evento que vai acontecer. Vocês vão compreender mais acerca desse evento. Oi? Acho que não foi nada, acho que foi só Nada? barulho. Foi ruído, Tudo bem. Rodolfo. Tudo bem, eu imaginei que fosse alguém fazendo alguma pergunta. Bom, e o que eu imagino é que a arca ela foi capaz de proteger a vida ali durante todos esses eventos devido à presença do Senhor. Então, Deus é que estava conduzindo
aquele, digamos assim, aquele caixote ali, primeira grande embarcação construída na história da humanidade, tá? Com um projeto aí que já veio de Deus, mas em condições que provavelmente era muito diferente do que nós temos hoje de processos de fabricação. Ok, antes da gente seguir aqui, eu quero agora fazer uma pausa e abrir aí para a participação de vocês. Não sei se tem alguma coisa no chat, estou vendo aqui agora que tem 6 mensagens no chat, tá? Se tem alguma coisa aí que ainda não foi respondida, que vocês gostariam que eu mencionassem, por favor, podem me chamar a atenção aí, Fábio, Karine. E se tem algum ponto que você achou interessante, que você gostaria que fosse mais explorado, se tem alguma dúvida que ficou aí, por favor, sintam-se à vontade para perguntar. Eu tenho uma pergunta, Rodolfo. Pode fazer, pode fazer. Você falou no texto, no Gênesis 6, Isso. que os homens eram de Deus, as mulheres do lado ruim, vamos falar Isso. assim. Aham. Yeah? Mas mesmo assim, na arca, ele precisa de homem e mulher. O ponto Então, importante no texto... aí o conceito de Deus muda para a humanidade, é isto? Tá. Olha, o importante ali, Miles, é que aquele trecho ele não está se referindo entre masculino e feminino. Tá? Uhum. Quando ele está usando ali o masculino para definir um grupo e o feminino para definir outro grupo, na verdade, esses dois grupos ali são simplesmente grupos de pessoas. Então, em alguns pontos, a gente vai ter filho do homem também, não só filhas do homem. Sim. Mas o que aconteceria? O que acontecia naquela época? Então, desde a criação, como consequência ali, o homem passou a governar sobre a mulher, Sim, digamos assim, tá. foi uma consequência do pecado. Então, Sim. quem tomava em casamento era o homem. Uhum. Por isso que é destacado ali que os filhos de Deus tomavam as mulheres dos homens. Porque Entendi. Provavelmente as filhas que eles tinham poder para dar em casamento, eles não dariam para os que seriam considerados filhos dos homens. Tá? Tá. Então, o que a gente tem é esses dois grupos, um grupo de seguidores de Deus e um grupo de pessoas que não faziam a vontade de Deus, que seriam, digamos assim, dos ímpios. E o grande problema que Deus aponta aí é que, mesmo tendo esse grupo que faz a sua vontade, as pessoas agora passaram a se misturar com os que não faziam a sua vontade, e aí a humanidade inteira começou a se corromper. Certo. Ok. Bem. Rodolfo, Sim, pode falar. então, eu ouvi dizer também que esses anjos caídos eram parte do grupo de Lúcifer, né? Que se misturou com as mulheres aqui da Terra. Não tem Isso. nada a ver. Essa é uma das teorias. Tá? Tá. Então, existem as duas teorias dominantes, são essas duas que eu acabei de colocar aqui. Na verdade, essa primeira teoria ali que eu coloquei, que era dos anjos caídos, esses seriam realmente os anjos que caíram com Lúcifer, e eles se uniram com as mulheres ali, ou seja, assumiram uma forma humana e se reproduziram e criaram seres híbridos, que seriam esses Néfilins, que são traduzidos aqui nessa versão da Bíblia como gigantes. Tá? Essa é uma teoria. O que acontece? Tudo que a Bíblia diz sobre anjos não diz acerca da sua reprodução, do seu casamento. E Jesus diz lá no Evangelho que os anjos não casam e nem se dão em casamento. Então, se eles são anjos, se eles são da mesma espécie daqueles seres criados por Deus, que permaneceram ao lado de Deus, eles também não teriam essa capacidade de se reproduzir. Por isso que essa... Oi? Mesmo sendo eles aquele 1/3 que caiu com Lúcifer. Exatamente, exatamente. Mesmo ele sendo esse 1/3, não tem nada da Bíblia que apoiaria a ideia de que eles possam se reproduzir com o ser humano. Tá? Então, assim, essa teoria aí fica enfraquecida. Tá? Ainda existem teólogos que seguem por esse lado, que acreditam que foi isso que aconteceu ali. Agora, a outra teoria que nós temos ali é essa de que esses filhos de Deus se refere aos que fazem a vontade de Deus. Isso se encaixa com a forma do texto hebraico, que ela, para dar um adjetivo para uma pessoa, ela usa isso, chama de filho de, então, filho do trovão, filho de Deus, filho da graça, e assim por diante. Tá? Então, isso se encaixaria. Então, esses filhos de Deus são pessoas que estão dentro do grupo que fazem a vontade de Deus. E ali o grupo das filhas dos homens, né, que nesse caso em especial ali está dado masculino e feminino por indicar uma ação que ocorreria naquela época, seria as pessoas que seguem a vontade humana, a
vontade própria e não a vontade que agora é decaída por causa do pecado e não a vontade de Deus. Então, essa teoria, ela acaba tendo mais suporte do que a outra. Ela não entra em conflito nesse caso ali. Mas a outra teoria tem a ver com aquilo que a Miles colocou no chat lá atrás, que diz que esses gigantes poderiam se referir à sabedoria. Então, a terceira hipótese é de que esses gigantes, ao que se refere ali, eram as pessoas que tinham características de sabedoria e de liderança sobre o resto do povo. E a liderança, no conceito cristão, o conceito, digamos assim, judaico-cristão, ela é assumida como um dom de Deus. Então, Deus é que dá esse dom, a autoridade, logo ela tem responsabilidade de fazer o bem. E essas pessoas, então, que seriam pessoas sábias, que foram consideradas ali na tradução como sendo gigantes, passaram a, ao invés de fazer o bem, fazer o mal. E esse tomar, os filhos de Deus, tomar as filhas do homem, indicava uma promiscuidade dessas autoridades. Então, essa é uma terceira linha de pensamento, que os tratados de teologia também trazem aí, mas entre essa e a anterior, eu acho mais, assim, me satisfaz mais essa segunda, né? São 3 teorias, nenhuma das 3 a gente consegue provar. Agora, essa primeira teoria, eu acho que a gente consegue descredenciar ela bastante com o conceito de anjo que a gente vê na Bíblia, com o conceito de que o próprio Jesus disse, não se casam nem se dão em casamento. Okay? Então, são todos descendentes de Adão e Eva. Todos descendentes de Adão e Eva, exatamente. O que a classificação que a gente tem ali, na verdade, ela seria religiosa, né? Sim, sim. Seria fazem a vontade de Deus, não fazem a vontade de Deus. Que em outros lugares também a gente vai atribuir isso como filhos de Sete e filhos de Caim. Então, Caim acabou se tornando símbolo aí daqueles que não fazem a vontade de Deus, e Sete, que foi aquele filho que veio ali para trazer consolo ao casal, ficou sendo símbolo daqueles que fazem a vontade de Deus. Entendi. E só para pegar um link que apoia isso, quando a gente se lembra lá do capítulo 3, o que a gente aprendeu lá? Que, na verdade, depois que, né, teve o pecado, iam ter 2 descendências na terra, os filhos de Deus e os filhos da serpente. E o que o relato bíblico está trazendo aqui? Justamente esse conceito e mostrando que eram para ser 2 descendências que iam ter, que nunca iam, uma ia subjugar a outra, né? Porque é o que Deus disse lá, vocês vão sempre guerrear, vai ter peleja, vai ter guerra entre essas 2 descendências. E o que estava acontecendo nos tempos de Noé? Na verdade, quando a Bíblia diz lá que os filhos dos homens, né, os filhos de Deus estavam buscando as filhas dos homens, estava acontecendo o quê? Uma mistura, essas 2 linhagens estavam se misturando e produzindo uma nova linhagem genealógica em rebelião aberta contra Deus, né? Ferindo todos os valores que Deus tinha estabelecido. Quando diz lá, por exemplo, quando diz que eles buscaram mulheres, isso já, né? Lembra que teve um relato anterior lá nas genealogias de Lameque, que foi o primeiro exemplo, né, de poligamia, nunca foi o plano de Deus, mas ele tomou 2 mulheres. Então, quando a Bíblia dá detalhes, é porque ela está reforçando algumas coisas que vêm depois. Então, o fato de ter 2 mulheres, o fato de até tomaram mulheres para si, né, a gente pode entender isso, que até uma violência no sentido de subjugar a figura feminina, né? E, quer dizer, as pessoas afastadas do plano de Deus, essa terceira linhagem, fruto da mistura, estava se afastando completamente do plano de Deus, a ponto de Deus precisar realmente, né, intervir, porque o nível de maldade, de corrupção chegou num nível tal que encheu a terra, né? Então, estava fugindo do plano de Deus, até um ponto que não tinha mais volta, não tinha mais como resolver, Deus precisava intervir mesmo. Eu só queria complementar, falando eu vou repetir um pouco o que o Fábio falou, mas só para frisar bem. A Bíblia vai sempre pontuar desde o começo a divisão de 2 grupos. Então, ter muito claro essa divisão dos 2 grupos, que mostra lá já em Caim e Abel, aí entra o Sete, como se fosse ali o substituto dessas duas, vamos dizer assim, partes de um conflito. E aqui tem, no dilúvio, falando já a introdução de um conceito de misturar.
Uma coisa que a Bíblia vai falar muito o tempo inteiro é que não há mistura. Não há mistura entre bem e mal. Não existe um pouquinho de bem no mal. Não existe um pouquinho de mal no bem. É trevas e luz, né? Gálatas 5 vai falar isso. Gálatas 5, acho que é Gálatas 5. Agora me deu um pane. Vai falar que não se misturam. Não se misturam. A Bíblia vai falar isso o tempo inteiro. Então, quando o ser humano procura fazer essa mistura, desanda de uma forma muito grande, né? A tal ponto de que a terra está corrompida. E aqui é muito interessante, assim, né? Que vai falar sobre essa natureza carnal, vai falar a palavra carne. Isso vai ter vários loops depois na Bíblia, né? Vai falar da contaminação da terra, ou seja, a relação do homem com a terra é uma relação lá de Gênesis, né? Quando Deus criou o homem com a terra, a gente está relacionado com ela. Hoje, a gente tem uma visão totalmente deturpada da nossa relação com a terra, né? Então, assim, mas naquele tempo, Deus, o ser humano e a terra, eles trabalhavam de forma sistêmica, né? Um contribuía com a função do outro e o outro também. Tanto é que quando tem as maldições do pecado, a gente percebe que a terra também recebe, né? O quanto que isso está sistemicamente relacionado. E aí, o que eu acho interessante, só para a gente terminar, é que Deus, ele é um Deus que, quando ele tem que tomar uma atitude contra essa mistura que é água e óleo, que não se misturam, e quando o ser humano tenta fazer isso, fala que no texto de violência, né, que a violência, imagina como que era o negócio, né? Se hoje a gente já ficou horrorizado, imagina como que era o negócio. Então, a que ponto chegamos, né? Então, Deus toma uma atitude porque ele intervém na história, isso aqui está mostrando desde Gênesis, o quanto que ele intervém na história, quanto ele participa, ele não nos abandonou, e mais uma vez retoma aquilo que a gente discutiu em Caim e Abel, que ele dá o passo da intervenção e ele dá a solução, né? Que ele se envolve, ele não é um Deus que destrói, e não quero saber de vocês, tem que me agradar, ele se envolve com a solução, né? Acho que isso. Ok, muito obrigado. Mais alguém gostaria de participar com alguma coisa? Eu fiquei com essa dúvida também dos animais de um par impuro. Uhum. Não sei se em algum, né? O Fábio até colocou aí de Levíticos, eu estava também dando uma olhadinha. Não sei se durante a Bíblia ele fala o porquê um par de impuros dentro da arca. Tem Isso. algum porquê? Ele explica? Olha, a razão que é dada aqui mesmo, que nós acabamos de ler, tá? É para que a semente seja conservada sobre a terra, ou seja, para que essa espécie continue a existir. E o que a gente nota hoje, nós sabemos que hoje cada espécie de animal tem uma função no ecossistema. Tá? Então, nós temos animais aí que têm a função de, digamos assim, serem lixeiros. Tá? Por exemplo, no mar, camarão é um ser que ele decompõe carcaças com muita facilidade. Então, se tem carcaças lá, o camarão consegue decompor aquilo com bastante facilidade. Nós temos aí os abutres, nós temos o urubu, por exemplo, que decompõem carcaças também, que estão soltas aí. Tá? Ou seja, cada animal tem uma espécie de função no ecossistema hoje em dia. E Deus deve ter planejado isso muito bem durante a criação. Tá? Então, nós temos animais carnívoros que servem para manter o controle de outros animais que, em épocas de colheita, em épocas em que as árvores dão fruto e assim por diante, eles se reproduzem demais. Por exemplo, roedores. Tá? Roedores se reproduzem demais na época da colheita. Se nós tivermos carnívoros o suficiente para controlar essa população de roedores, não vai haver problema, mas nós temos diversos casos de pragas aí, hoje em dia a gente precisa ficar usando outros controles além disso. Né? Então, uma coisa que a gente pode imaginar é manter um ecossistema equilibrado aqui na Terra, com todos os seus defeitos, mas garantir que ainda haja condição para o homem se desenvolver aí, dentro da biologia animal e vegetal que nós temos aí no nosso mundo. E esse agora, impuro ou puro é mais a questão de poder comer ele, é isso? Porque ali no Levíticos ele fala que não pode encostar, não pode no que eles encostarem. Tem bastante coisa interessante sobre isso. Né? O que acontece lá em Levíticos são apresentadas várias leis para o povo de Israel. Então, lá todas as leis
quer sejam leis de cunho religioso, quer sejam leis que sejam que são leis morais, quer sejam leis que são da civilização de Israel, só vão servir para eles, ali não vai fazer sentido para outra civilização, são dados lá. E algumas leis são acerca da saúde. Nessas leis acerca da saúde, inclui, por exemplo, não tocar em cadáver, animal imundo, você vai ser considerado imundo quem tocou, e assim por diante. Várias coisas que hoje a gente conhece porque naquela época outros povos não entenderiam esses cuidados aí com higiene que foram dados nessas leis. Essas leis nós vamos ver com calma aí em próximos estudos, em estudos que vão estar na sequência. Tá? E Deus, dentre os animais, selecionou alguns para que o povo se alimentasse deles, e esses foram considerados animais limpos. E os outros, considerados imundos, o povo não deveria se alimentar deles. A gente percebe aí também, com os conhecimentos de fisiologia e zoologia, razões para que fossem feitas aquelas escolhas. Essas razões que foram feitas naquela época, não necessariamente elas vão existir do ponto de vista biológico hoje, porque hoje tudo é muito artificial, né? A criação dos animais é bastante artificial e tudo mais. Então, hoje, se mantém seguindo isso, daí os judeus seguem muito à risca essas leis. Nós, adventistas, seguimos também baseado na fé. Então, Deus ordenou que daquele tipo de animal não se alimentasse. Nós seguimos também não nos alimentando daquele tipo de animal. Tá? Então, essas descrições, aí, esses detalhes, a gente vai poder discutir ainda bastante. Importante é isso. Nós temos animais que desde o início foram separados como impuros, e animais que foram separados como puros, limpos ou imundos. Né? Então, a gente tem limpos, imundos, puros ou impuros. Ok? Bacana, obrigada. Ai, desculpa, Rô. Eu só queria fazer uma coisa assim. Acho que essa questão do puro e impuro, como o Rodolfo falou, vai ficar mais clara para a gente com o passar do tempo. Por agora, talvez fique um pouco ainda meio nebulosa. Mas eu acho que ter em mente essa questão de dois grupos, que depois do pecado a gente tem esses dois grupos, vai ajudar a clarear muitos conceitos. Depois que o povo, né, a gente vai estudar Moisés, depois que o povo sai do Egito, vai caminhando, Deus tem que fazer deles uma nação. Então, ele vai ter que retomar vários conteúdos que eles tinham perdido a personalidade, né? Então, Deus vai ter que retomar vários conteúdos com eles, né? E a questão em Levíticos, que é um livro que a gente vai estudar mais para frente, vai falar basicamente da separação entre o puro e o impuro, porque esse povo estava tão misturado lá com os egípcios que eles não sabiam mais nem quem eles eram, o que era puro, o que era impuro, vamos dizer assim, estava uma várzea. Então Deus teve que retomar vários conceitos, principalmente de puro, impuro, de mal, bem, clarear na cabeça desse povo para eles entenderem. Aí eu acho que vai ficar mais claro também. Ok, Obrigada, acho que vamos continuar agora. Eu vou tocar um pouquinho mais nesse assunto. Primeiro, essa partição aí entre filhos do homem, filhos dos homens e filhos de Deus, essa separação vai continuar até lá no final da Bíblia, até lá em Apocalipse, quando a gente vai ter ali uma previsão de fim para isso. Tá? Mas vai acompanhar até o final da Bíblia, ele vai sendo trabalhado didaticamente de formas diferentes ao longo do texto. É uma coisa bastante interessante que isso vai se sedimentando ao pouco. Você vai pegando a percepção de conseguir separar mais esses dois grupos aí ao longo do texto. E outro ponto, a gente está pegando aqui o primeiro toque acerca do limpo e do imundo, tá? Em relação aos animais. O que é interessante a gente notar? Nessa época do dilúvio, a gente não tem nenhum registro escrito dessa época. Os registros escritos são bastante recentes comparado com a nossa idade hoje, né? Então são de cerca aí de acho que menos de 2000 anos antes de Cristo. Nós temos os registros escritos, bem menos do que isso. Eu não lembro exatamente a data, mas eles são bastante recentes. Quando Moisés escreveu os livros, então, a partir dali, Deus começou a reeducar o povo, a inserir novamente esses conceitos dentro do povo. E aqui a gente nota que o que Deus colocou ali para o povo já existia antes. Então, aqui quando tem essa citação do imundo e do puro, tá? Já existia e Deus recolocou lá. Nós falamos lá durante a criação sobre o ciclo semanal. Deus dá várias instruções acerca do ciclo semanal lá na frente.
mas ele já existia desde a criação, mas o povo se perdeu isso, o povo conviveu até como escravo no Egito, né? O povo que era separado por Deus, que era para ser aí dos filhos de Deus, esteve ali escravo no Egito e perdeu essa identidade. Então agora, depois tudo isso será resgatado, a gente vai ver tudo com mais detalhes, né? Bom, muito bem, vou voltar aqui então. Rodolfo, Oi, Rodolfo, sim, pode por falar. favor, só um comentáriozinho assim, bem básico. Fica à 7 vontade. pares versus um par, né? Uhum. 7 pares. Agora, a gente vai ver imediatamente que Noé oferece o sacrifício. Se ele oferece o sacrifício de um, acabou a reprodução, certo? Exatamente. E a alimentação, né? Se alimentou de um, acabou também, morreu a espécie, tá? Então, para a gente gravar também isso aí, em relação a 7 pares versus um par de impuros, ok? Certo, muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui, e a questão do tempo 100 anos. Silvana, essa questão seria relacionada aí ao tempo em que Noé demorou ali construindo a arca? Isso. Uhum. Sim, não sei se a gente vai ter tempo de voltar a questão que a Karine acabou de falar. Deus sempre tenta, né? 100 anos é tempo, né? Pois é. Se nós aceitarmos que a longevidade das pessoas naquela época era essa de 900 anos, ali de cerca de 900 anos, não foi tanto tempo perdido. Agora, para construir uma obra dessa forma, naquela época, eu também não vejo condições dele construir em muito menos tempo do que isso, do que esses 100 anos, né? Essa questão do tempo ali é uma questão que a gente não tem realmente evidência nenhuma de se isso era exatamente dessa forma, se era diferente. O que a gente sabe é que, desde a antiguidade, o tempo era contado ali pelo ano lunar. O ano lunar é muito próximo do nosso ano atual, dá 354 dias. E aí, a cada número de anos, lá eles repetiam um mês para atualizar e para acertar as estações, né? Então, a contagem do tempo era feita como hoje. Aí vai uma aceitação pela fé dessas datas, desses anos aí. Tá? O nosso objetivo aqui, por enquanto, está sendo verificar essa história, sem entrar muito em detalhes aí no que é uma relação direta com a realidade, no que pode ser diferente. Tá? Mas, enfim, você pode aceitar isso daí conforme está relatado ali, e você tem a liberdade aí para pensar que isso pode ser um pouco diferente também. Vamos deixar acumular aí um pouquinho mais os nossos conhecimentos, né? Tentar ver a história mais global primeiro, e depois a gente tem alguns pontos que a gente vai poder revisitar, né? E rever como que a escritura está dando a ênfase ali. É uma coisa literal, é uma coisa precisa, ou não é tão precisa, tá bom, Silvana? Então vamos ter só um pouquinho de paciência aí. Primeiro, vamos ouvir essa história da forma que ela está ali. Então, passou 100 anos ali da construção da arca, que é o que eu imagino que demoraria para construir aí com ferramentas manuais feitas de pedra, né? A gente não tem evidência nenhuma de que naquela época já se dominavam metais, então a gente estava longe da idade do bronze ainda, né? Agora, um ponto interessante é a longevidade daquelas pessoas, se ela for dessa ordem aí de 1000 anos, próximo de 1000 anos, eu tenho muito, muito menos do que isso, e eu já acumulei bastante conhecimento de experiências de vida. Tá? Imagina quanto de conhecimento as pessoas não puderam acumular. Então, elas tiveram tempo ali para acumular muito conhecimento. Tá? Então, naquela época, na iminência do dilúvio ali, nós tínhamos pessoas que estavam diretamente ligadas aí a Adão e Eva. Poucas gerações separaram, então um ouviu histórias do outro diretamente, né? A questão de guardar um registro escrito, por exemplo, nem fazia tanto sentido, porque você estava convivendo com pessoas ali muito próximas das datas dos fatos que ocorreram. Então, pensando aí nessa longevidade, a gente nota isso. As pessoas ali conviveram com pessoas muito próximas dos eventos anteriores. E assim elas tiveram ali uma transmissão de conhecimento. Tá?
Só fazer uma pergunta, eu acho que ela também quis pontuar, não sei se foi isso, Sil, ela quis pontuar que esse povo teve tempo de se arrepender. Ah, sim, também. Tem esse outro lado aí que a gente ainda não está tocando, né? Mas seria a oportunidade. Todo mundo que está ali em volta viu tudo aquilo acontecendo, teve 100 anos para ouvir a história, para ouvir a mensagem de Noé, tá? Teve todo esse tempo aí de 100 anos, porém, ninguém procurou Noé para entrar na arca, né? Entrou só Noé e a sua família. Tem esse lado aí que é um lado bem importante, um lado bem relevante para a gente levar em consideração. Bom, Rodolfo, posso só fazer a última pergunta? Claro, Eu pode lembro sim. uma vez que a Cá até comentou sobre versos, relatos da Bíblia, 40, 40, 40, e citou o primeiro 40 dias e 40 noites, né? Isso. A gente vai conversar sobre isso ou não? Porque eu estou lembrando que foi a primeira vez, né, que está citando? A primeira vez que está aparecendo o número 40 aqui. Tem alguns números muito interessantes, né? A gente tem aí o 40, a gente tem o 7, são dois números bastante importantes, são dois números que são marcas aí. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os 40 dias, né? Depois, Jesus fez um jejum que durou 40 dias e 40 noites, e é interessante nos dois 40 aqui, olha só, nesse 40, depois que passa um tempo lá, a gente vai encontrar aqui uma expressão assim, e o Senhor se lembrou de Noé. Tá? E lá vai ter 40 dias e 40 noites do jejum de Jesus, um jejum totalmente antifísico, digamos assim, totalmente metafísico, né? Para ele sobreviver esse tempo. E diz que, e então teve fome, né? 40 dias e 40 noites sem comer, e então teve fome. Os 40 são bastante ligados com uma colocação final, finalizando esses 40, assim, que dá uma certa agonia de você ouvir, né? Tem esses 40 ali, uma coisa óbvia ali, Jesus teve fome e então teve fome. Tá? Mas interessante, esses números eu não vou entrar no mérito deles por enquanto, tá bom? Então, esses números a gente vai ouvindo eles aí mais vezes, e aí a gente pode discutir um pouquinho melhor. Talvez a gente pudesse fazer alguma vez aí um estudo aí só discutindo essas marcas que nós encontramos na Bíblia. Né? Então tem o número 7, que é encontrado em várias coisas, vários detalhes, ele marca algumas coisas muito importantes. Nós temos aí o 40, nós temos também o 12, que é um outro número também que vai marcar muito a identidade do povo de Israel. Ok? Então, segura a ansiedade um pouquinho aí, vamos todo mundo, né? Segura. Tá, Ok? obrigada. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a apresentação para a gente poder concluir, então. Muito bem, vamos colocar aqui, então, resumir aqui o relato ali do capítulo 7, da metade do capítulo 7 até o final do capítulo 8. Então, nós temos aí o início da chuva, e eu quero contar a partir do início da chuva aqui, então, os dias em que os eventos vão ocorrendo. Nós temos aí o início da chuva lá em Gênesis 7, verso 11. Bom, chove, então, 40 dias, fica 40 dias chovendo, e para de chover. Eu coloquei aqui a chuva entre aspas, né? Porque, primeiro de tudo, nós temos lá o relato de que se abriram as janelas do céu e se abriram as comportas da terra, do abismo. Tá? Então, essa chuva não é uma chuva normal, não é uma água que sobe, condensa e cai. É algo diferente, algo que não é algo metafísico. Tá? E a gente vai discutir no próximo estudo sobre o que seria esse evento catastrófico, o que seria essa chuva em si, quais são as possibilidades que a gente pode encaixar ali. Bom, depois de passarem 150 dias do início da chuva, a arca, então, para sobre o Monte Ararat. Então, a arca enrosca, a arca encalha em uma montanha. Nós temos o relato lá no verso 5 do capítulo 8, que após 223 dias, então, aparecem os cumes dos montes. Cerca de 264 dias depois, Noé, pela curiosidade ali, né, ele ainda não ouviu nada de Deus, ele permanece lá dentro da arca, como se Deus tivesse esquecido de Noé ali dentro da arca. Então, Noé resolve fazer uma experiência e começa a fazer testes aí. Pega um corvo e uma pomba e solta os dois. E a pomba volta a 270 dias após o início da chuva, ou seja, a pomba vai lá, fica 6 dias e volta. Já o corvo, ele não retorna.
Então, a gente pode deduzir ali que já tinha carniça aparecendo, o corvo conseguiu se encontrar lá. A pomba ainda não conseguiu se encontrar, a pomba retornou ali para a arca. Então, passado aí mais uma semana, mais 7 dias, Noé solta a pomba de novo. E agora ela volta com um ramo de oliveira no bico, atrás ali, folhinha de oliveira. Então, agora a gente já deduz aí que tem vegetal. Então, em algum lugar, a gente já tem vegetal brotando. Tá? Nós já temos vegetais crescendo aí. Então, já deve ter terra exposta com vegetais se formando. E 284 dias, Noé solta a pomba de novo e agora ela não volta mais. Bom, então ela deve ter encontrado refúgio, deve ter encontrado abrigo, a situação já fornecia condições para isso. 313 dias depois, as águas secam, é o relato que nós temos no verso 13. 371 dias depois, então vem a ordem do Senhor, Noé sai da arca, Noé e sua família saem da arca. Aqui não é 14 não, tá? Aqui seria Gênesis 8, 14 a 18. Um errinho aí nessa última referência aqui. Bom, essa é, aí em suma, a história do evento dilúvio em si, desde que começou a chover até o fim, até parar a chuva. Esse evento, o dilúvio, muitas pessoas sustentam que pode ter acontecido um efeito local. Primeiro, pensando só no texto, analisando o texto. Ele dá evidências de que quer transmitir a ideia de algum efeito local ou seria um efeito global? Afinal de contas, naquela época, a população ainda deveria estar bem concentrada, não deveria estar espalhada. Bom, o que a gente nota no texto, primeiro, é a duração. Então, nós temos aí um evento que dura 1 ano e 11 dias até Noé sair da arca. Bom, 371 dias. 371 dias é suficiente para você destruir globalmente a vida na Terra. Não precisava ser tudo isso para que fosse um efeito local. A profundidade das águas. Então, nós temos aqui que a água, aí no verso, agora não lembro qual era o verso, no capítulo 8, que as águas subiram até 15 côvados acima dos montes mais altos. Bom, então, 15 côvados vai dar cerca aí de 7 metros, mais ou menos 7 metros. 7 metros acima do monte mais alto é suficiente para afogar qualquer pessoa, qualquer ser vivo que estivesse por ali. Acabar com a vida em todo o globo. O tamanho da arca. A arca ela era grande o suficiente para salvar os animais. Deus não precisaria se preocupar com salvar os animais se esse efeito fosse apenas local. Esse efeito sendo global, agora sim, vai afetar tudo, então vai realmente extinguir os animais. Então, é necessário transportá-los aí em segurança. Também nós temos aí o propósito, o que Deus se manifestou. Deus disse que varreria a vida da face da terra, né? Destruiria o ser humano em toda a face da terra, o ser humano e os animais que haviam sido criados. Bom, isso condiz com a descrição de um evento que é global. Mas isso daqui a gente está apenas avaliando o que o texto está dizendo. Para que tenha havido um evento global, assim, a gente precisa conseguir enxergar marcas no nosso mundo hoje. A gente precisa conseguir enxergar marcas na Terra, que deem indícios disso. E essas marcas aí a gente quer discutir agora no nosso próximo estudo. Então, no próximo estudo a gente vai ver, existem realmente marcas aí que dão indício de ter acontecido um evento global com essa magnitude? O que a gente tem de marcas hoje aí na Terra? O que a geologia descreve? O que a geologia diz sobre a nossa Terra? O que a paleontologia diz sobre a vida na Terra? E se esses dados que a gente pode extrair de lá estão consistentes ou não com um evento catastrófico global, e também se teorias que são aceitas nesses meios, elas podem ser compatíveis com esse relato ou se não são compatíveis com esse relato. Então, primeiro eu quero ver os sinais e segundo eu quero ver as teorias que nós temos para a formação desses sinais e verificar isso à luz do que a Bíblia está nos fornecendo aí de dados. Bom, para a gente finalizar hoje, eu quero colocar aqui Mateus capítulo 24, separei aqui 4 versos de Mateus capítulo 24 que dizem respeito ao dilúvio. Lá em Mateus 24 diz o seguinte:
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então aqui nós temos uma advertência aí para o evento da solução final para essa separação ali de dois grupos que nós vimos aqui. A separação entre o grupo dos filhos de Deus e dos filhos do homem. Né? O grupo daqueles que fazem a vontade de Deus e os que não fazem a vontade de Deus. Diz que esse evento, que seria a volta de Cristo, ele ocorrerá assim como foi nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, as pessoas continuaram vivendo as suas vidas normalmente, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Noé entrou na arca e eles não perceberam, só perceberam quando estavam em meio à tempestade, estavam em meio à tragédia, estavam em meio à catástrofe. E por isso nós precisamos vigiar no sentido de nos manter preparados, nos manter dentro daquele grupo ali que faz a vontade de Deus. Essa daqui é a advertência, que a gente permita, nós nos permitamos a ouvir, a conhecer, a buscar conhecer o que é essa vontade de Deus. Então, esse seria o vigiai aqui. Então, manter-nos atentos para compreender aí o que é a vontade de Deus para nós e seguirmos a vontade que Ele tem. Tá? Compreender a vontade de Deus para nós é o trabalho aí de uma vida inteira. Significa, durante toda a sua vida aqui, estar aberto a ouvir, a compreender a mensagem que Deus tem para nós, e aí você vai conseguir ir identificando a presença de Deus, a vontade de Deus em todas as situações que nós enfrentamos na vida. Muito bem, encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Se existir mais alguma pergunta, alguma dúvida que você queira discutir ainda, estamos disponíveis para fazer isso. Eu queria só comentar que a questão do dilúvio, ela é presente em todas as civilizações, né? Todas as civilizações antigas, a arqueologia tem achado referências ao dilúvio. Isso estava... Pode falar. Isso estava no nosso próximo estudo também. Inclusive, tem uma versão brasileira do dilúvio, bem interessante. Também vou falar sobre isso. O povo aqui é ansioso. Eu vou deixar já passar um spoiler aqui para vocês. Eu lembro quando eu era... Nossa, já deve fazer bastante tempo. E deve estar online aí, porque a revista é super interessante. A gente tem online praticamente todos os números dela. Teve uma matéria da Super Interessante, há muito tempo, quando eu morava com os meus pais ainda, que tratou do dilúvio como sendo um mito universal, porque em todas as culturas existe uma descrição de um evento que é a destruição, aí uma catástrofe global devido aí a cheias. Então não é só a população lá da região da Mesopotâmia, não, que tem aí esse, digamos assim, conto de destruição. Tá? Todas as outras civilizações também vão apresentar. E a gente vai começar vendo esses detalhes no próximo estudo, antes de irmos aí para um pouquinho da geologia. Rodolfo. Vai lá, Suzana. Diga, vai lá, pode falar. por favor. Desculpa, eu tenho uma curiosidade enorme de saber por que a oliveira, o óleo da oliveira, ela era usado para ungir também, né? Sim. E até hoje, e se tem a ver com esse óleo que a gente usa hoje, que é extra virgem, tem alguma coisa a ver? Bom, Suzana, a oliveira ela é uma árvore bem típica da região da Mesopotâmia, lá, uma árvore bem adaptada a climas mais desérticos. Aqui, próximos de nós temos ali, mais próximos de nós temos a região dos Andes, onde você vai ter também muitas oliveiras que se adaptaram muito bem lá, foram trazidas de lá e se adaptaram bem ali, que também o clima é semelhante, né, bastante desértico.
ela é uma árvore que ela é símbolo de longevidade, tanto que eu acho tão legal a oliveira que eu tenho uma plantada aqui no jardim. Então a gente arrumou uma muda ali, tem uma oliveira plantadinha ali. A oliveira, vivendo lá no deserto, ela fornecia o óleo que era usado para praticamente tudo naquela época. Então, os pastores usavam o óleo como um unguento para o gado. Então, qualquer ferimento, berne, essas coisas que o gado tem hoje em dia, que eles tinham lá, o tratamento era basicamente a base do óleo, né? O óleo ele tem algumas propriedades antissépticas, então ele serve para isso. Ele servia como um hidratante, então lá no deserto, com a pele seca, ele impede a evaporação. O óleo ele servia para alimentação, tá? Servia aí para fazer o pão, uma receita bastante antiga também daquela região, que era basicamente a mistura do óleo da oliveira, do azeite de oliva, com do azeite com o trigo, tá? E também era usado na higiene, era usado para modelar aí o cabelo dos povos semitas. Então, para os penteados, era usado na barba também, ou seja, o uso era muito grande. E a oliveira significava mesmo a vida ali naquela região desértica, ali na região do deserto, tá? E por isso ela aparece muito e é muito utilizada. Tem você vai achar vários textos aí falando sobre a oliveira, exaltando a oliveira. Não que haja uma razão sagrada, uma razão metafísica assim, para a oliveira, né? Mas ela estava presente em tudo ali por ser uma planta que se adapta muito bem àquela região desértica. Ela, mesmo que venha a morrer, ela vai ter a capacidade, mesmo que ela pareça que está morta, quando passa muitos anos em seca, ela tem a capacidade de brotar de novo no seu pé e formar uma nova planta. Então ela é muito resiliente, e hoje a sociedade enxerga ela como um símbolo de longevidade. Até hoje, fora do meio aí semítico, né, do meio judaico, enxerga-se a oliveira aí como sendo um símbolo de longevidade, né? Então ela realmente é uma árvore que marcou bastante aí na Bíblia e que até hoje ela ganha bastante destaque, né? O azeite que se tinha naquela época era o azeite da prensagem da oliva mesmo, da azeitona. Então, algo que deve ser muito parecido com o nosso azeite extra virgem de hoje, mas eu acredito num azeite com mais sujeiras, digamos assim, naquela época, né? E também a gente não tinha as variedades genéticas, que é o que a gente faz hoje. Então, seleciona as plantas que produzem um azeite melhor e tudo mais. Isso era algo mais rústico naquela época, mas deveria ser bastante semelhante, sim, ao que nós temos hoje, tá? E aí, por essa importância, o azeite foi utilizado para diversas coisas. O azeite também era combustível, né? Isso era importante. Então, ele servia para iluminação. As velas, que a gente costuma falar velas, mas na verdade seriam lamparinas, tá? O principal ingrediente ali era o azeite. Você queimava para produzir luz. E por isso, dada essa importância, ele era usado também como moeda de troca. Então, também usava ele para comércio. E com toda essa importância, ele ganhou espaço em diversos rituais. Então, ganhou espaço aí na unção, né? Ganhou espaço em vários aspectos da vida aí naquela época. Ok? Obrigada, viu? Amei. Nada. Mais alguma coisa? Senão eu vou fazer um voltar aí comentário, só ia Pode fazer um comentar. comentário, Rodolfo, na verdade, assim, quando a gente está bem no comecinho da Bíblia, né? Mas a gente tem que começar identificando alguns elementos que a gente vai encontrar ao longo da narrativa. Então, por exemplo, além dessa questão das descendências, né, o povo de Deus, tal, o que a gente começa a ver aqui, né? Que todos os atos de Deus, tudo que Deus faz, que Deus executa, ele manifesta simultaneamente dois atributos do seu caráter, sempre, tudo que Deus faz. E aqui no dilúvio está muito evidente isso, que é justiça e misericórdia, ou graça, o amor, né? Por um lado, ele precisou agir com justiça, porque essa geração estava completamente afastada, e estava colocando em risco o plano prometido lá em Gênesis 3,15, que o Redentor viria. Se Deus não tivesse intervindo ali, o que seria dessas gerações? Provavelmente, o que ia acontecer? Os filhos de Deus iam minguar, né? Iam acabar, e da onde viria o Messias? E, por outro lado, e aí está os 100 anos, né, que a Silvana comentou,
essa longa espera, entre aspas, de Deus, dando oportunidade, demonstrando misericórdia, né, para que esse povo pudesse se voltar para ele, né, e entrar na arca com Noé. Né? Talvez Deus mudasse de ideia, se como aconteceu com Nínive, se todo mundo se arrependesse, não sei se talvez Deus destruiria o mundo, né? Precisou acontecer porque foi uma família só que entrou na arca. E, por outro lado, a gente vê também esse próprio amor e misericórdia de Deus. O que seria da humanidade? Uma humanidade completamente afastada de Deus. Quando a gente entendeu o que é pecado, que é alienação completa de Deus, imagina uma humanidade, uma descendência longeva, completamente alienada de Deus. O que seria de sofrimento, de dificuldade que esse povo estaria enfrentando, né? Porque a gente viu dois atributos aí muito claros, descrevendo a situação do mundo. E aqui está um indício do trecho do verso que o Rodolfo trouxe também. Qual era a situação do mundo quando demandou uma intervenção de Deus? Uma violência exacerbada e imoralidade. Então, é isso que a gente está vendo, de certa forma, hoje, nos dias atuais, né? Então, por isso que aí a advertência de Jesus. Então, a gente vai ver sempre esses atributos de Deus juntos. A gente vai ver mais para frente lá no Êxodo, quando, né, Deus pede para a destruição ali de algumas nações. A gente vai ver lá na frente com Jesus, isso está patenteado na cruz, a gente vê misericórdia e justiça sendo trabalhado ali, e a gente vai ver até o final da história desse mundo. Então, a gente sempre tem que ter esse pano de fundo em mente. Todos os atos de Deus são sempre manifestações muito contundentes desses dois atributos, justiça e misericórdia. Né? Então, isso fica para a gente começar a ver isso aparecendo em outros momentos da Bíblia. Sempre a justiça vai ser executada com misericórdia. Essa é a característica de Deus. Sempre ela vai ser uma ação de misericórdia. A gente sempre vai conseguir, mesmo que fique difícil à primeira vista, relendo, a gente vai conseguir identificar ali naquela ação. Isso a gente vai ver bastante aí ainda no Antigo Testamento, aí no Êxodo de Israel, a justiça de Deus, que se a gente analisar bem, ela está sendo praticada ali por um ato de misericórdia. Muito obrigado, Fábio, pela participação. Karine? Não, se você quiser orar por mim, estou tranquila. Ok, vamos orar, então vamos encerrar e nos vemos então no próximo estudo. Espero que todos estejam aí participando novamente. Ficou bem cheia a sala hoje, né? Legal. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estudarmos a sua palavra. Ajude-nos a compreender tudo isso que vem sendo colocado para nós. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que realmente significa, e não de acordo com o nosso próprio entendimento, não de acordo com a nossa própria cosmovisão. Ajude-nos, Senhor, em todas as dificuldades que enfrentamos nesta vida. Ajude-nos na nossa saúde, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, em todos os aspectos, para que possamos refletir aos demais ao nosso redor acerca daquilo que temos recebido de Ti. Obrigado mais uma vez por esta noite e nos dê um bom restante de semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, mais uma Obrigada vez. aí. Semana que vem, hein? Não Sim. pode perder, imperdível. Quantidade de evidências que tem hoje, né, de um dilúvio universal. Tem coisas impressionantes aí. Ok. Né? Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.